Vamos voltar para as nossas engrenagens. O que nós já conversamos? A gente viu que nós temos engrenagens cilíndricas, temos engrenagens cônicas, tem engrenagens que são de dentes retos, que são essas daqui. E a gente viu que normalmente as engrenagens têm tamanhos e números de dentes diferentes, o que fazem com que elas gerem uma diferença no resultado da rotação. Muito bem. A gente viu as engrenagens cônicas também de dentes retos, e a gente começou a trabalhar a respeito dos cálculos de rotação. Por quê? Porque a gente sabe que o que é importante dos cálculos é o número de dentes. Então, é independente se a engrenagem é de dentes retos ou se é de algum outro tipo de dente que a gente ainda não viu. Eu fiz uma estratégia de começar já a trabalhar os cálculos com vocês. Eu quero trabalhar cálculos em todos os encontros, porque cálculo é uma coisa que não é tão fácil de você assimilar quanto o conteúdo teórico. Então, ao invés de eu abordar toda a teoria para depois abordar todo o cálculo, eu já estou fazendo um pouquinho da matemática e aí eu abordo mais um pouquinho de teoria. Nós fizemos isso na aula passada e nós vamos fazer isso hoje na próxima também. O que nós já vimos? Nós já vimos que existe uma relação onde o número de dentes e a rotação de uma engrenagem é igual a esta mesma multiplicação da engrenagem parceira. Então, eu tenho rotação vezes o número de dentes da primeira engrenagem é igual a rotação vezes o número de dentes da segunda engrenagem. Nós estamos trabalhando com rotação em RPM, em revoluções por minuto. Muito bem. Nós mostramos esta fórmula, mas não demonstramos ela. Hoje nós vamos demonstrar esta fórmula. Mas antes dessa demonstração, eu já queria que vocês já começassem a assimilar isso daqui. E o que vocês devem ter percebido? Que, como aqui eu tenho uma multiplicação, e isso aqui é um valor constante, se um elemento da multiplicação aumenta, obrigatoriamente o outro tem que diminuir para que a constante se mantenha. Então, o que acontece? Se na engrenagem 2, o número de dentes aumentou em relação ao número de dentes que eu tinha na engrenagem 1, a rotação da engrenagem 2 vai diminuir proporcionalmente ao aumento do número de dentes. Geralmente, os exercícios para isso aqui são baseados em a gente ter uma rotação de entrada, ter os números de dentes das engrenagens envolvidas e querer saber qual é a rotação de saída, qual é a rotação no eixo movido. Então, eu tenho aqui o eixo motor, a engrenagem motora, aquela que fornece o movimento, e ela vai transferir este movimento para o eixo e a engrenagem movida. E esse conjunto eixo-engrenagem, ele vai ser solidário, ele vai sempre, tudo que vale para um elemento, vale para o conjunto inteiro. Então, a mesma rotação que eu tenho nessa engrenagem, eu vou ter neste eixo que vai estar aqui, e, consequentemente, vou ter em todos os outros elementos que existirem nesse eixo. Neste momento, só existe ela. Voltando para o cálculo aqui, o que a gente já viu? Que eu posso rearrumar essa fórmula. De que maneira? Eu quero saber a rotação da engrenagem 2. Eu vou pegar o número de dentes da engrenagem 1 vezes a rotação da engrenagem 1, que está aqui, e vou passar o número de dentes da engrenagem 2 para o lado de cá, dividindo. E desse jeito eu vou conseguir calcular. Nós já fizemos esse cálculo na semana passada. Então, 900 é a rotação inicial, vezes 15 dentes da engrenagem número 1, dividido por 45 dentes da engrenagem número 2. Bom, você observa que eu estou dividindo a rotação por um valor maior do que o valor que eu estou multiplicando. Então, obviamente, o resultado desta conta vai diminuir, é o esperado, né? Se o número de dentes desse lado aumentou de 15 para 45, a rotação tem que diminuir para manter a proporcionalidade. E aí a gente calculou que a rotação é 300 rotações por minuto. Muito bem, a gente já tinha visto isso. A gente também fez toda essa bagunça aqui na semana passada, onde a gente tinha uma transmissão entre 3 engrenagens em 3 eixos diferentes. A rotação inicial era 30, esta rotação da primeira engrenagem. A primeira engrenagem tinha 12 dentes, a segunda engrenagem 36 dentes, a terceira engrenagem 24 dentes. Fazendo o mesmo cálculo que a gente fez ali, número de rotação da segunda engrenagem
é o número de dentes vezes a rotação da primeira, número de dentes 12, rotação 30, dividido pelo número de dentes da segunda, 36. Então, a rotação da segunda engrenagem ficou 10 RPM. Então, agora vamos mudar um pouco o linguajar. Vamos calcular a rotação da terceira engrenagem, onde a terceira engrenagem é uma engrenagem movida e a motora para a terceira engrenagem não é a engrenagem número 1, é a engrenagem número 2. Então, neste cálculo, a engrenagem motora é a engrenagem 2 e a engrenagem movida é a engrenagem 3. Eu tenho aqui a rotação da engrenagem 2, que eu calculei aqui, 10 RPM, vezes o número de dentes da engrenagem 2, 36 dentes, dividido pelo número de dentes da engrenagem 3. E aí, fazendo esta conta, eu chego a 15 dentes. Eu fui de 12 para 36, depois para 34. O que você observou? Que de 12 para 36, o número de dentes dessa daqui aumentou. Consequentemente, a rotação diminuiu. Mas já de 36 para 24, o número de dentes da movida diminuiu. Como o número de dentes dela diminuiu, a rotação, que era 10, virou 15, aumentou. É essa lógica que eu quero que vocês se lembrem. E lembrando também uma coisa que a gente viu semana passada. Eu tenho aqui engrenagem número 1, motora, transmitida para a engrenagem número 2, movida, e esta engrenagem, que está no segundo eixo, no número par de eixos, vai girar no sentido contrário à primeira engrenagem. Quando a engrenagem número 2 transfere a rotação para o eixo número 3, você observa aqui 1, 2, 3 eixos. Número ímpar de eixos significa que a rotação da primeira e da última vai ser no mesmo sentido. Agora, o terceiro eixo transfere para o quarto eixo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 eixos, número par de eixos, rotação em sentido oposto. Então, lembre-se sempre disso. Quantidade de eixos em número par, rotação em sentido oposto. Quantidade de eixos em número ímpar, rotação no mesmo sentido. Perceba que eu estou falando agora sobre os eixos e não sobre as engrenagens. Por quê? Porque neste eixo eu tenho duas engrenagens. Uma que recebe deste eixo aqui e outra que transfere para o eixo número 4. São duas engrenagens diferentes e que, por sinal, têm módulos diferentes. E a gente conversou que para que as engrenagens sejam parceiras, o módulo das duas parceiras tem que ser igual. Então, essas três têm mesmo módulo e essas duas têm mesmo módulo, mas este módulo não precisa ser igual às demais. Na passada, tinha passado os exercícios. Qual foi a rotação calculada para o eixo número 2? Tenho aqui a engrenagem motora, que transfere para essa movida. Esta motora tem 12 dentes e a movida tem 34 dentes. E pelo cálculo de vocês, qual foi o resultado que eu tenho de rotação aqui para a engrenagem movida? Esta de 34 dentes. Coloquem aí no chat para mim, por favor. Muito bem, então está aqui a fórmula. Ó. A fórmula é a rotação da movida a rotação da motora vezes o seu número de dentes, dividido pelo número de dentes da movida, e aí neste cálculo nós tivemos 10,59, e há mais alguma coisa aqui que eu arredondei para duas casas. Continuando o cálculo, o que nós vamos fazer? Transferir desta para esta. Então agora, a rotação é 10,59, que agora arredondei para 10,6 aqui, vezes 34 dentes, que é o número de dentes da motora, dividido pelo número de dentes da movida, que é 24, e o resultado foi 15 RPM. Vamos ver o segundo exercício. Aqui no segundo exercício, nós tivemos uma engrenagem, começando também com os mesmos 30 RPM, começando com a mesma engrenagem de 12 dentes, só que agora nós transmitimos para uma engrenagem de 68 dentes. E depois dessa de 68 dentes, transmitimos para uma de 24 dentes. Vocês podem colocar aí, por favor, no chat os dois resultados. Da primeira transmissão, que é daqui para cá, e da segunda transmissão, que é daqui para cá.
Vamos ver se vão coincidir com os meus. O resultado, então, eu tenho 30, que é a rotação, vezes 12, dividido por 68, 5 RPMs. 5 RPMs vezes número de dentes da motora, que agora é 68, dividido pelo número de dentes da movida, que é 24, 15 RPM. Muito bem. Vamos fazer o último exercício aqui que nós fizemos. Agora nós temos os mesmos 30 RPM de entrada. A engrenagem de entrada é a mesma de 12 dentes, que transfere para uma de 22 dentes, que transfere para uma terceira de 16 dentes, que transfere para uma quarta de 24 dentes. Da mesma forma, está aqui os cálculos, ficou meio para baixo aqui, mas acho que vai dar para vocês enxergarem. 16, 36. Aí, esta rotação passa a ser a rotação de entrada. Então, eu vou ter essa daqui girando a 16,36 rotações por minuto, com 22 dentes, transferindo para essa daqui que tem 16 dentes, que vai girar a 22,5 rotações por minuto, que por sua vez vai transferir para essa aqui, que vai girar a 15 rotações por minuto. Alguém percebeu? Eu intencionalmente fiz uma coisa com vocês aqui, ó. Eu coloquei a primeira engrenagem e a última engrenagem, eu coloquei as duas à mesma distância uma da outra. E eu coloquei outras engrenagens aqui para completar, porque como elas têm um diâmetro pequeno, elas não conseguiam se encontrar. Os eixos estavam montados em posições que, para se encontrar, eles teriam que ter engrenagens muito grandes aqui. Mas eu não queria ter essas engrenagens muito grandes. Eu queria ter uma engrenagem de 12 e outra engrenagem de 24. Vocês perceberam que o resultado da última, em todos os casos, foi 15? Desde essa daqui, começou com uma de 12, jogou numa de 36, depois jogou numa de 24. Começou com uma de 12, jogou numa de 34, não de 36, e depois foi para uma de 24. Percebam que 12 e 24 eu mantive. A primeira e a última sempre tiveram a mesma quantidade de dentes. E eu só fiquei mexendo nessa daqui. E o resultado de transmissão da primeira para a última foi sempre o mesmo. Ou seja, essa daqui está rodando com 30 e essa daqui está rodando com 15. E o que eu mudei? Mudei basicamente o dimensionamento do conjunto. Né? Esse conjunto aqui ficou com tamanho, esse outro conjunto aqui ficou com um tamanho bem maior, que não está cabendo nem aqui na minha câmera. Mas no final, a rotação resultante aqui foi o mesmo 15. Vamos olhar o outro caso. Esse caso aqui, eu fiquei com esse conjunto pequeno, e a rotação aqui é o mesmo 15. Então, onde é que eu quero chegar com essa demonstração? Eu quero mostrar para vocês que quando você tem transmissões desse tipo, em que uma engrenagem transmite para outra, e esta mesma engrenagem transmite para uma terceira, ou quarta, ou quinta, independente de qual seja a engrenagem que você vai colocar aqui, o resultado da última é sempre o mesmo. É como se você estivesse transferindo direto desta quantidade de dente para esta quantidade de dente. Observe uma coisa. Essa daqui tem 12, essa daqui tem 22. Então, essa aqui tem que rodar mais devagar. Essa rodava 30, essa 16. Essa daqui tem 16 dentes. Então, de 22 para 16, tem que acelerar, porque o número de dentes diminuiu. Era 16 RPM, passou para 22 RPM e meio. Agora, de 16 dentes para 24 dentes, voltou a aumentar o número de dentes dessa. Então, a rotação dessa tem que cair. Voltou para 15. No final, você transformou de 30 para 15. Tudo que você ganhou numa transmissão, você perdeu na outra. E no final, o resultado, tivesse com essa daqui ligado direto nessa daqui. Nesse momento, eu quero que você perceba que isso funciona. Depois eu vou te mostrar por que isso funciona. Agora, vamos pensar numa outra coisa. Olha só. Entre esses dois aqui, entre esse e esse aqui, não mudou quase nada. São 3 eixos. E, ao colocar um terceiro elemento, o que aconteceu
é que essas duas engrenagens passaram a girar no mesmo sentido, porque são 3 eixos. 1, 2, 3 eixos. Número ímpar, as duas engrenagens giram no mesmo sentido. Se eu colocasse duas engrenagens grandonas aqui, uma quantidade de 10 suficiente para que esse eixo encontrasse com esse eixo, elas girariam em sentidos opostos, porque seriam só 2 eixos. Neste outro caso aqui, eu só fiquei com um sistema maior. Mas elas continuam girando no mesmo sentido e continuam com a mesma relação, ou seja, essa aqui está girando com 30 e essa aqui está girando com 15. O que eu quero mostrar com vocês? Que eu vou colocar aqui, se eu quiser fazer isso, fazer com que as duas girem no mesmo sentido, eu vou colocar aqui uma engrenagem a que eu tiver, desde que ela tenha o mesmo módulo das duas. Posso colocar qualquer quantidade de dentes aqui, que o resultado vai ser o mesmo. Agora, neste caso aqui tem uma diferença. Qual a diferença que eu tenho aqui? Ao invés de eu colocar só uma engrenagem, eu coloquei duas. E aí eu fiquei com um número par de eixos. Consequentemente, eu fiquei com rotações invertidas, porque é um número par de eixo entre as últimas. Aí vai depender da sua necessidade. Aí eu tenho a necessidade de botar uma engrenagem em contato com outra, mas elas estão em eixos que estão distantes. E eu não quero fazer engrenagens gigantes. Vou botar alguma engrenagem aqui para complementar. Se eu quiser que elas girem em sentidos opostos, como estão aqui, eu vou ter que colocar aqui uma quantidade de engrenagens, uma quantidade de eixos, de forma que eu tenha um número par de eixos no final. E se eu girem em mesmo sentido, eu tenho que colocar aqui uma quantidade de eixos ímpar. Eu deveria ter colocado 3 eixos aqui, que eu faria com que elas girassem sentido como está aqui. Alguma dúvida? Deixem um like. Até terça. Semana que vem tem mais. O mundo da mecânica é para você também.